O anime começa com uma jovem sabendo o duro destino que a espera, já que logo poderia ir-se ao mais além 2 vezes seguidas. Isto, apesar de não fazer sentido na primeira parte, quando conhecemos o Lorde que estava a ponto de acabar com a vida da jovem devido ao fato dela ter traído o trato que pactaram há tantos anos. Esta mesma parecia apenas desejar que a vissem mais uma vez de frente, como um último ato de piedade. Porém, antes de vermos o que aconteceu com a pobre mulher, viajamos alguns anos ao passado, na mesma cidade onde uma jovem Nina corria depois de roubar algo de mercadoria da cidade junto de um de seus companheiros, sendo Saí, o jovem de rabo de cavalo, o mais pequeno dos três. Collins é um homem, e eles só tinham uns AOS outros. Por isso sobreviviam roubando dos ricos de sua terra como única opção. Como há 5 anos uma poderosa praga havia acabado com grande parte da população, nossos protagonistas estavam sem nenhum familiar. Cabe esclarecer que estes 2 rapazes são irmãos. E quando Collins encontrou um lindo bracelete, ele notou que tanto os olhos de Nina quanto os de Lápis Lazuli eram extremamente similares, embora isto causasse vergonha à jovem. Naquele momento, seu irmão mais velho pediu algo de privacidade a Collins, já que Nina não poderia usar aquela joia ou sequer mostrar seus olhos azuis, pois certamente ela acabaria sendo vendida por algum dinheiro, especialmente para os ricos do reino, que costumam comprar seres apenas para mantê-los como troféus. Mais tarde, chegou a hora de comer, e embora a comida de Nina estivesse horrível como de costume, estarem juntos os 3 era mais que suficiente para os pequenos. Mas, como os problemas nunca acabam, houve um momento em que Collins piorou por conta da febre. Seu irmão mais velho sabia que se não fizesse algo rápido, sua vida correria perigo, e apesar de Nina querer levá-lo ao médico para salvar sua vida, Saí sabia que simplesmente não poderiam pagar por isso. Naquele momento, Saí apenas lamentou por ter uma estrela pobre, já que estas mesmas ditam quem é pobre e quem é rico, quem tem uma vida boa e quem tem uma vida ruim. Mas Nina igualmente queria encontrar alguma forma de salvar seu companheiro. Contudo, o pânico tomou conta de Saí, que simplesmente não mediu suas palavras, pedindo silêncio a Nina, pois ela nem sequer fazia parte da família. Palavras que, além de machucarem a pequena, fizeram-na tentar uma loucura, indo novamente tentar roubar remédios para Collins. Claro que, sendo apenas ela, acabou sem remédio e levou uma surra dos adultos no meio do entardecer, onde um reflexo de seus olhos a lembrava de quão pouco especial ela era dote mais tarde. Em meio a uma forte chuva, um grupo de homens misteriosos conversava sobre seu problema, já que sua princesa havia acabado de sofrer um grave acidente, sendo mais que óbvio que ela não sobreviveria. Assim, a única solução era encontrar uma substituta o mais rápido possível. Com isso, as horas passaram, e ao amanhecer, em um campo de enterrados, vemos o que o destino fez com o mais jovem do grupo. Apesar de tudo, ele não parecia estar bravo. De fato, ele se desculpou com Nina para então pedir que ela o acompanhasse a um lugar mais tarde. Num instante, vamos para o referido lugar, mas algo parecia estranho, e num piscar de olhos, vemos a armadilha que montaram para a jovem sendo literalmente vendida naquele momento por seu melhor amigo a mercadores de escravos, que de imediato examinaram os olhos de Nina para confirmar se ela tinha os mesmos olhos de sua princesa. Esse sujeito surpreendeu Nina com seus olhos dourados, já que ela sabia que eram os mesmos de uma besta. Depois disso, Nina foi recrutada para servi-los, mas primeiro ela precisaria tomar um banho e vestir roupas novas, não sem antes lembrar a Nina que hoje ela perderia sua vida para renascer como uma princesa. Após uma mudança de cenas, vemos Nina fugindo das damas da casa, pois ela ainda não estava completamente vestida. Porém, quando sua atrapalhada se fez presente, o mesmo sequestrador apareceu, sendo o príncipe Azuri sua verdadeira identidade. Ao ver como Nina ficou depois de uma boa esfregada, ele não podia acreditar que aquela era realmente a mesma garota suja que havia comprado há pouco tempo. Mesmo assim, ela ainda era bastante plebeia para o castelo. Então, com uma espada, ele iniciou a nova vida de Nina, dizendo que a partir de hoje ela seria a princesa e sacerdotisa Lícia, que teria apenas 3 meses para aprender como se comportar adequadamente
antecipadamente, já que sua missão era casar-se com o príncipe herdeiro de Galgada e, como consequência, o sucessor do trono atual. Isso implicava que Nina tinha a missão de jamais ser descoberta, para não perder sua vida. Mas depois de tanto sermão, Nina, com um chute, ficou com a espada de Azuri, lembrando-o que isso, em poucas palavras, era um favorzão. E embora ela não fosse nada ameaçadora, a pequena continuava pedindo explicações sobre por que se esforçaria tanto por um desconhecido. Mesmo assim, o príncipe a lembrou bem que uma garota pobre como ela não tinha lugar para ir, então ser uma princesa não deveria ser uma mudança ruim em sua vida, sem contar que, após ouvi-la, o próprio príncipe se apresentou como o segundo na linha de sucessão ao trono. Além disso, ele a lembrou que seria ele o encarregado de sua transformação. Depois de um tempo, a aula de etiqueta começou, e como Nina não estava acostumada, ela odiava agir como uma garota boba. Para evitar as aulas, Nina lembrou ao príncipe que pessoas pobres não têm acesso à educação neste mundo, o que significa que ela não sabe ler nem escrever, e seria mais eficiente acabar com essas aulas tolas. O príncipe sabia disso e queria que Nina apenas repetisse o que ele ensinava, já que era a etiqueta básica de qualquer princesa. Além disso, ela teria em breve uma audiência com Sua Majestade, o rei, o que começou a assustar Nina, já que além de não ter classe alguma, era possível que a descobrissem por ser praticamente outra pessoa. Esse medo foi acalmado tanto pelo príncipe quanto pelas damas da casa, lembrando a Nina que a única razão de estar ali eram seus olhos azuis. E foi então que nos foi contado que a princesa Alisha, ou seja, a verdadeira, era filha da terceira rainha. E embora uma princesa normalmente seja criada em um grande castelo, por ser a próxima sacerdotisa astral, acabou sendo criada em uma vila de estrelas. Nossa sacerdotisa deveria estar no mesmo festival para as estrelas, já que quando completasse 16 anos, este deveria ter sido seu destino. Porém, essas mesmas luzes trouxeram a Nina uma lembrança do passado, onde seus pais lhe garantiam que essas bonitas luzes eram luzes de esperança. Perder seus pais e depois perder seus novos irmãos só fez com que Nina lembrasse de quão dura a vida foi com ela Dot. Mesmo assim, as donzelas continuaram contando que o rei jamais havia tomado a iniciativa de visitar sua filha, além do fato de que pouquíssimas pessoas foram capazes de ver a princesa. E o mais provável é que se ela se comportasse corretamente, ninguém lhe faria nenhum mal. Com a promessa de As de obter uma recompensa por se comportar bem na audiência e com as donzelas implorando por sua colaboração, Nina se viu obrigada a se esforçar. Por essa razão, os dias começaram a passar, e Nina, com muito trabalho e preguiça, fez o seu melhor para melhorar, até quase querer abandonar a missão. Isso foi reconhecido pelo príncipe, que, para motivá-la um pouco mais, levou Nina a uma viagem para ver todo o reino de cima. Essa vista deixou claro para Nina que ela estava em um lugar muito importante, já que jamais tinha visto essas paisagens no passado. Naquele instante, apesar de não gostar muito do príncipe, quando ele pediu novamente sua ajuda, ela refletiu e pensou que era necessária por alguém. Uma parte de Nina a fez querer se esforçar mais, agora que tinha um novo objetivo na vida Dot. Quando o dia da audiência chegou, Nina estava com um lindo vestido real, que trazia um lembrete de suas serviçais para que não o arruinasse, pois as cabeças delas dependiam desse momento. Ao chegar ao reino, Nina entrou no castelo sem problemas para saudar Sua Majestade, se apresentando de maneira o mais cordial possível, o que chegou a enganar o rei naquele instante, já que ele até elogiou os belos olhos de sua filha depois de tanto tempo sem vê-los. O próprio rei quis saber onde estava o meio-irmão dela, e foi aí que descobrimos que Auri tinha esse tipo de parentesco com a princesa Dot. Naquele mesmo momento, a rainha lembrou-se de algo sobre sua filha, já que, após tantos anos praticando para ser uma sacerdotisa adequada, ela certamente poderia oferecer uma dança para o príncipe Mu. Mesmo à distância, membros da corte se perguntavam por que a rainha pedia algo tão sem sentido naquele momento, o que deixou Nina pálida de medo, pois ela não havia aprendido nenhum tipo de dança durante os treinos com Auri. Quando o momento da dança chegou, Nina quis dizer a verdade para se salvar, mas com seu meio-irmão vindo ao resgate, ela se salvou. Ele lembrou aos pais que Alisha
bicha ainda não era maior de idade nem havia assumido os deveres astrais. Então fazê-la dançar naquele momento só traria má sorte para sua futura relação com o príncipe Muul, além do fato de que ele nem estava presente para ver a dança. Com essa mentira, o príncipe conseguiu salvar Nina, que depois de pensar bem que naquele dia poderiam ter arrastado para cima sua vida, soube que o risco não valia a recompensa de uma família com dinheiro, decidindo voltar para o lugar de onde sempre pertenceu. Mas com Saí traindo-me, a rainha do reino era a verdadeira mãe de Auri, o que a nova rainha mal interpretou. Com um filho que não era seu, ela só poderia pensar em coisas ruins contra sua vida. E embora o próprio Azura tenha garantido que jamais pensaria em fazer algo à esposa de seu pai, a rainha continuou incomodando o príncipe com lembranças de sua antiga mãe, assegurando que mulheres medrosas e de caráter fraco não chegam longe nesse mundo dote. Num ato sem sentido, a mulher jogou seu leque na água, afirmando que foi Azura quem o jogou. Mesmo assim, o jovem tentou oferecer outro, mas como a rainha sabia que estava muito calor, não demorou nada para exigir que trouxessem seu leque de volta. Nesse momento, Nina aproveitou para se lançar na água e entregar o leque precioso à rainha, o que quase lhe rendeu uma bofetada real por ousar molhá-la. Mas com Azura na sua frente, ninguém poderia bater nela. Até as seguidoras da rainha evitaram que isso acontecesse para evitar um problema ainda maior do que ela já havia causado Dot. Embora Nina estivesse muito triste por ter colocado o príncipe em apuros, ele acabou rindo sem querer ser notado, garantindo à jovem que ela não havia feito nada de errado. Inclusive, eles conseguiram enganar o rei com sua presença, sendo a rainha o menor de seus problemas, já que estava claro que uma mulher simples como ela procuraria algum tipo de problema como esse. E como o prometido é dívida, Nina tinha permissão para pedir o que quisesse ao chegar em casa. E o único pedido dela foi um elogio de Azura, mas não qualquer elogio, e sim um completamente sincero por todo o seu esforço. Isso foi entendido pela donzela da casa como se Nina estivesse se sentindo muito sozinha, o que fez com que o príncipe lhe desse um elogio de coração, o que trouxe alegria à pequena depois de se esforçar tanto, tornando-se uma verdadeira princesa. Chegamos ao final da primeira parte do recap do anime Hoshifuru ou Koku no Nina. Se gostou e quer a parte 2, comente olhos bola de gude que eu darei coração, inscreva-se e deixe seu like. Até a próxima!